Eu queria agradecer a presença de todos nesta e mais este evento que comemora os 100 anos do curso de arquitetura aqui na Universidade Mackenzie e os 70 anos da Faculdade de Arquitetura. E convidar as pessoas que vão compor a mesa para receber o Dr. Percival Laffer, que é nosso convidado de hoje, e que é um arquiteto formado pela Universidade Mackenzie em 1959. Então, eu queria convidar, em primeiro lugar, a professora Angélica Alvim, diretora da nossa faculdade. Posso convidar os outros? Posso convidar a professora Tereza Richetti, designer e professora do curso de design, o professor Marcelo Teixeira, também nosso professor e designer e nosso professor, e o designer futuro, proximamente designer, Gabriel Donângelo, que é um dos coordenadores da empresa Júnior de Design. E passar a palavra para a professora Angélica. Bom, eu queria agradecer a presença do arquiteto Percival Laffer na nossa escola, nesse contexto de comemorações que a gente vem fazendo. É muito importante a gente receber um arquiteto que tem uma trajetória tão sólida e que, de fato, conseguiu fazer história na arquitetura e no designer. A gente vai perceber, a partir da conferência dele, o quanto essas duas áreas se integram e a importância deste evento. Eu queria pedir desculpas para o arquiteto, que tem realmente poucos alunos, porque nós estamos fazendo vários eventos e nós estamos em semana de avaliação. Mas a ideia aqui, no fundo, é registrar o evento, porque, a partir deste registro, a gente está construindo vários registros que nós vamos, depois, deixar na nossa página como um acervo e para a memória da escola. Então, para a gente é muito importante a sua presença, não só pelo momento de congratulação entre todos, mas pelo desdobramento que esses vídeos vão poder contribuir com essa memória e com a história da escola e as perspectivas futuras. Então, mais uma vez, muito obrigada. A gente já conversou bastante, eu fico muito feliz. Eu vou me colocar na posição de espectadora, porque a mesa vai ajudá-lo. Muito obrigada. Obrigado. Eu queria pedir para o pessoal, por favor, todos sentarem, pegarem seus lugares na mesa. E eu preparei uma brevíssima apresentação, apenas 2 parágrafos, falando da nossa conversa de hoje à noite, apresentando o Dr. Percival. Nossa conversa, na verdade, não é uma conferência formal, é um bate-papo informal, né? O Dr. Percival vai apresentar seu trabalho, ele tem um material e ele vai dirigir aqui os trabalhos, receber as perguntas na medida em que o ritmo da sua explanação der conveniência para isso. Eu queria ler aqui um pequeno texto que apresenta o arquiteto Percival Laffer, arquiteto e designer formado pela FAO Mackenzie no ano de 1959. Percival Laffer participou de um momento importante da industrialização brasileira, a partir do final dos anos 1950, quando assume a Companhia Laffer de Móveis, fundada em 1927 por seu pai, transformando-a em seguida em indústria, ou melhor, transformando em indústria um pequeno negócio voltado à distribuição e comercialização de móveis de outros fabricantes. A poltrona MP1, possivelmente nós veremos, de 1961, pode ser o marco inicial de uma produção predominantemente industrial que se desenvolve até a atualidade e inclui mobiliário, automobilística, equipamentos urbanos, componentes arquitetônicos e obras edificadas. A empresa herdada
de seu pai, passa a se chamar Móveis Patenteados Laffer, MP Laffer, de onde a sigla MP Laffer, que batiza também uma de suas mais importantes criações no campo do automobilismo, o veículo com chassi e motor de Fusca, que atrai ainda hoje levas de admiradores. É com muita honra que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie recebe hoje o arquiteto e designer Percival Laffer para um bate-papo informal, como parte das comemorações dos 70 anos de sua fundação e 100 anos de criação do curso de arquitetura. Eu vou passar, então, a palavra para Percival. Professor Mauro, muito obrigado pela apresentação. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fiquei muito honrado por esse inesperado convite. Foi realmente inesperado. Foi uma oportunidade única de estar aqui presente e bater um papo com os professores e os alunos, matar a saudade da minha escola e, enfim, um momento de alegria na celebração desse aniversário. Durante todos esses anos eu tive muito poucas oportunidades de ter essa troca. Quando me formei, foram muito raras as vezes que eu voltei aqui. Uma delas foi para a formatura da minha filha, que foi há 30 e poucos anos atrás. Então, mas valeu. Eu espero que aqui eu possa dividir com vocês um pouco da minha experiência profissional e, de alguma forma, contribuir para expandir os horizontes de todos, né? Eu estudei aqui, como o professor Mauro disse, de 1955 a 59. Na verdade, eu me formei em 60, porque eu fiquei em Independência no 5º ano. Eu estava doido para deixar a escola, mas fiquei preso. Hoje nós estamos comemorando 70 anos dessa faculdade, o que significa que quando eu entrei aqui, ela tinha apenas 7 anos. É uma bela data. Muita coisa mudou desde então, mas a paixão pela arquitetura não mudou. E por que eu escolhi arquitetura? Acho que esse é um ponto importante na vida de cada um. Por várias razões. A mais simples, porque eu não me via em nenhuma outra carreira que não envolvesse artes e criação. Também por influência familiar, porque eu tinha já 2 irmãos mackenzistas, um engenheiro e um arquiteto. Talvez, na época, eu teria feito design, ao invés de arquitetura. Mas, na época, não existiam escolas de design, a não ser a Escola Superior de Desenho Industrial no Rio de Janeiro. E eu acho que foi uma grande sorte, porque a arquitetura é um curso muito mais abrangente, onde a arte e a técnica servem não apenas para projetos de edificações ou urbanismo, mas se estende para qualquer atividade humana. O desafio da criação é estimulante por si só. A invenção é o resultado prático da junção do talento que cada um de nós tem com a somatória daquilo que aprendemos na escola da vida e na faculdade. Aliás, eu sou ainda do final do tempo em que o arquiteto era considerado pelo público como um embelezador de fachadas. Esse era um conceito que existia na época, quando era o engenheiro é que projetava e o arquiteto desenhava as fachadas. Felizmente, essa imagem foi mudando, já no meu tempo já estava mudando, e para acabar se consolidando, hoje a primeira coisa que se pensa é em chamar um arquiteto e não um engenheiro. O engenheiro ficou restrito àquelas funções próprias da atividade deles. Agora, eu falei que eu fiquei em dependência no 5º ano, e o motivo da dependência foi justamente a rivalidade entre engenheiros e arquitetos. Porque o orador da minha turma, eu tinha ficado em segunda época de sistemas estruturais. E na nossa formatura, que não foi a minha, porque
eu fiquei em Independência, o nosso orador da turma, que era o Maurício Kogan, não sei se ouviram falar dele, já falecido, ele fez muitas críticas aos engenheiros nessa oportunidade. Então, o professor de sistemas estruturais, ele era muito condescendente com os arquitetos, ele não exigia muito dos alunos. Então, eu fui para a segunda época achando que ia passar fácil. Ele falou, agora vocês vão ter que saber para passar. Então, e com isso, eu fiquei em Independência. Bom, isso é só uma brincadeira. Na minha época, a minha época foi muito fecunda em termos de arquitetura. Só dava Niemeyer, estava se fazendo Brasília, construção a todo vapor, estava se construindo o Parque Ibirapuera, aliás, tinha se acabado de construir, tudo obra do Niemeyer e do Burle Marx. E eu morava perto de Ibirapuera, então me deu a oportunidade de acompanhar as obras que estavam acontecendo, né? Foi uma coisa muito, muito bacana. Porque eu sempre tive uma curiosidade natural para saber como as coisas eram feitas. Desde criança eu adorava desmontar brinquedos. Aos 12 eu já fazia uma maquete de um automóvel com tudo funcionando, as portas que se abriam, etc. Então isso já vinha praticamente da minha natureza. Gostava muito de fotografia também. Eu tinha até um laboratório em casa onde fazia as revelações, ampliações, etc. Agora, o fato que determinou meu futuro... Acho que está muito alto o som. O fato que determinou meu futuro aconteceu durante o 5º ano, que foi o falecimento do meu pai. Ele tinha um comércio de imóveis que já tinha uma certa tradição. Eu, com meus irmãos, decidimos dar continuidade ao negócio, cada um trazendo o seu talento, não só para manter, mas para fazer crescer o negócio. Enquanto meus irmãos cuidavam das outras áreas da empresa, que não me interessavam de jeito nenhum, eu vislumbrei a oportunidade de tirar partido de um embrião de fábrica que meu pai já tinha, decorrente de uma tentativa frustrada de se tornar fabricante de imóveis. Devaneios de um recém-formado, porque eu estava saindo da escola, pensava em usar os conhecimentos adquiridos, como, por exemplo, o conceito do concreto armado, em estruturas para móveis, que resultariam em estruturas esbeltas, porém muito resistentes. Meses se passaram até que construí o meu primeiro protótipo. Já amadurecendo a ideia que seria o diferencial do meu trabalho. Fazer design pensando em industrialização em grande escala, colocado à disposição não apenas daqueles que sabiam apreciar produtos de bom desenho, mas sim o alcance do cidadão comum. A pergunta que eu me fazia era, será que vou conseguir fazer a cabeça desse público para escolher um móvel clean, colocados lado a lado aos elefantes que povoavam as lojas? Porque a venda teria que ser feita forçosamente através das lojas de departamentos ou pequenas lojas de bairro, pela penetração que tinham ao cidadão comum. A resposta demorou um pouco, mas veio. O consumidor gostou. A história começou ali e não parou mais. O exemplo frutificou, o crescimento foi muito rápido, e se passaram anos até que o mercado se deu conta que o gosto dos consumidores estava mudando. Felizmente, para melhor. Gosto de pensar que contribuí para que esta evolução acontecesse. Ao longo dos anos, passei a acumular um grande número de patentes, especialmente dos produtos chamados de articulados, propondo soluções novas para coisas que existiam desde sempre, como sofás-camas ou poltronas reclináveis. Uma originalidade que me permitiu o desenvolvimento dos mercados externos, que acabaram por se transformar em rotina dentro do meu trabalho. Daí a sigla MP Laffer, MP era móveis patenteados, quer dizer, já tinha a ideia de ter
inovação e fazer proteger essa inovação para ter a primazia na exploração desses produtos. A fábrica foi crescendo e o apetite para agregar outras novidades também foi. Para além dos materiais convencionais que traziam limitações à criação, porque eu trabalhava com madeira, com espuma, com metal, parti para o uso do poliéster reforçado com fibra de vidro, inicialmente para projetar móveis, então sofás, poltronas, usando estruturas aparentes, outras não aparentes, em fibra poliéster reforçado. Paralelamente, também introduzimos a fabricação de espumas moldadas, que foi um ponto importantíssimo, porque me permitiu criar formas esculturais de uma maneira industrial. Então, fabricação em larga escala de produtos que eram verdadeiramente originais, porque eram esculturas, na verdade. Assim aconteceram outras coisas, outras áreas do mercado, como foram as cabines telefônicas, por conta de termos essa estrutura de fibra de vidro, componentes arquitetônicos, e mais tarde o próprio automóvel MP Laffer, que foi feito tendo como ponto de partida a existência da nossa tecnologia com a fibra de vidro. Então, esse é um resumo da minha trajetória. Se tiverem algumas perguntas agora, ou deixamos para depois. Eu vou passar agora a fazer uma projeção de imagens para ilustrar aquilo que eu falei. Certo? Então, vamos lá. Acho que eu tenho que chegar. Ah, é? Então, pega essa cadeira. Você pode ficar aqui mesmo, irmão. Você pode ficar aqui, né? Pode ir mais para cá. Aqui é só aqui, né? Essa imagem é da fachada de um edifício que eu projetei junto com um colega meu. E a fachada é toda ela montada com painéis moldados de poliéster reforçado. Então era uma unidade monobloco e ela foi esculpida de modo a criar uma forma inusitada. Ao mesmo tempo, ela tinha a função não só de janela, mas também de brise, para evitar a entrada de sol. Esta fachada é uma fachada poente, pegando o sol da tarde. Então, a boca desse módulo ele é voltado, de modo, aqui pode-se ver o sol projetado, a incidência do sol não penetra dentro do ambiente. No slide seguinte, vamos ver a outra fachada. É um prédio de esquina, então essa outra fachada, ela é voltada para a nascente do sol. Então, os painéis têm então a aba voltada para o outro lado. Então, aqui dá para ver perfeitamente, você pode até sentir o movimento do sol, que ele começa do lado direito e faz a volta e vai para o lado esquerdo. Então, essa foi uma das incursões. Aonde? Onde é a localização é na Avenida Faria Lima. Ele está lá ainda hoje. Foi pintada, foi feito um trabalho horrível, na minha opinião. Já viu isso?
Deviam ter perguntado. A fachada original era um tom de verde, aliás, o verde parecido com essa cadeira. Era muito bonito. Depois foi sendo deturpado. Hoje eles tentaram fazer um Mondrian, uma combinação, a fachada pintaram de preto com alguns detalhes, mas ficou muito feio. Hein? É fibra de vidro, totalmente fibra de vidro. É uma casca de fibra de vidro. Então, o vidro é montado com um pivô na parte de cima, ele bascula, e o painel é fixado diretamente na estrutura. E tem esses perfis metálicos para dar o acabamento na junção de um painel com outro. Quem? Roberto Tross Monteiro, é meu colega de faculdade. É um ótimo arquiteto, aliás. Pode prosseguir. Dos anos 70. Funcionava, isso, funcionava a nossa loja. Ele foi projetado para ser nossa loja. O número mudou. Na época era 1734. Eles trocaram a numeração na Faria Lima. O número atual não sei exatamente, mas é perto dessa localização. Ela está na esquina da rua Benedito Chaves. O projeto desse prédio ele era feito em andares abertos. Você via de um andar, você enxergava o outro. Ele era como se fosse um patamar de escada. Isso. Então, depois, eu acho que hoje eles já fecharam as lajes para ficar. Então, os andares, cada andar tinha metade da área. Então, ele tinha o dobro, na verdade, era um prédio de 8 andares que, na verdade, equivalia a 4. Bom, esse é um outro exercício de criação. Esse é da minha residência. Eu fiz esse trabalho, criei uma janela também moldada em fibra de vidro, onde as aletas eram pivotantes para fazer a entrada do sol, e ela basculante. Aliás, a minha casa servia de laboratório para uma série de coisas, né? Me dava o luxo de ficar brincando com isso. Pode ir para o seguinte. É uma outra vista. Pode mudar. Acho que tem uma anterior, não? Não, essa mesmo, tudo bem. Bom, não, pode voltar uma. Essa aqui é uma escada. Os degraus são de concreto, porém eles foram fundidos. O concreto foi fundido em formas de fibra de vidro. E as formas serviram da peça acabada. Ou seja, eu consegui dar essa forma, estruturar ela, dando uma forma esbelta, deixando o degrau, e ao mesmo tempo já com acabamento que era a própria fibra de vidro. O que a gente vê aqui então é a fibra. O que você está vendo é a fibra. A parte branca é a fibra de vidro. O concreto é dentro dessa casca. É concreto armado dentro dessa casca. Então tinha o parafuso, ele era montado, já tinha uma visão industrial, que os degraus são todos iguais, repetitivos, e parafusados, né, no perfil, nesse perfil tubular. Ele já tinha um encaixe, inclusive, ele morde o tubo, e isso já dá a estabilidade dele com apenas um parafuso. Pode mudar. Exato. Acho que tem o croquis dele, acho que tem. Aí está aí, olha aí. Aí está mostrando, está vendo o encaixe do degrau no tubo. Pode voltar uma. Essa é uma outra vista, é uma laje, um mezanino, e é onde é o patamar intermediário da escada, né? Então,
Pode mudar. Mas já vimos, isso aqui é uma outra vista na fachada. A casa fica em São Paulo? São Paulo, sim. Sim. Mora. Eu moro há 45 anos. Pode mudar. Aqui tem um detalhe interno da janela. Ela é suspensa por molas gás, usada normalmente em automotivo, né? Pode mudar. Mas isso é um detalhe interno do banheiro. Não, aí não é fibra. Esse aqui? Não, isso aqui não. Esse balcão é de madeira pintado em epóxi e a cuba é fundida junto. Esse não é fibra de vidro, embora pareça. Essa é uma outra vista. Outra vista aqui. Tá. São vistas interior. Aqui são alguns projetos que eu fiz para amigos em Campos do Jordão, porque eu tinha vários amigos que tinham casa lá e acabei fazendo como hobby, eu fiz alguns projetos para ele. Foi a maior parte, eu acho que daquilo que eu fiz em residências foram esses aí. Então essa é uma das casas. As fotos são... as fotos são minhas. Pode ir mudando. Aí o conceito era se integrar no ambiente de montanha, então eu usei aí o tijolo aparente, madeira, muita telhas e tal. Uma vista das salas. Essa aqui é a mesma. Aqui são umas 4 ou 5 casas, todas elas têm o mesmo partido, o mesmo conceito, né? Bom, aí partimos agora para a área de fibra de vidro voltada a cabines telefônicas. Então esse é um projeto que eu fiz da época quando existiam ainda postos telefônicos, né? Pré-celular. Então as pessoas entravam no posto telefônico, pedia para a telefonista encomendava uma ligação, depois entrava nas cabines. Então essa também é uma casca só. A face interna dela é a face rústica da fibra de vidro. Então aqui é mais ou menos parecido com aquele elemento de fachada. É uma casca e elas são acopladas uma na outra, parafusadas, quer dizer, de montagem muito rápida e tinha um aspecto limpo, muito interessante. Essa é uma outra cabine que projetei, mas que não foi adiante. Porque quando entrou o orelhão, então as cabines fechadas foram descartadas como solução. Era em São Paulo. Pode ir. As cabines acho que tinha no Brasil inteiro, né? Aquelas primeiras. Tinha no Brasil todo, sim. Não sei se a de lá for assim. Mas nós fornecíamos para a Companhia Telefônica Brasileira, né? Então eles... na verdade, o orelhão... O desenho daquela chinesa. Da chinesa, da Xuming Silveira. Que se formou aqui também. Exato. Quer dizer, ela era funcionária da Telefônica. Em 71 ela criou e aí vocês produziram. E nós desenvolvemos a forma, nós esculpimos a forma. Ela deu a ideia, nós elaboramos
a forma da concha e depois fizemos os moldes e ficamos os fornecedores da companhia telefônica durante 10 anos. É, exatamente. Foi um processo tranquilo fazer dessa forma, Sim, ela fez o acompanhamento, né? Ela acompanhou, mas ela não tinha recursos para fazer a escultura, né? E nós tínhamos o nosso setor de desenvolvimento, já foi na mesma época em que eu comecei a fazer os móveis esculpidos, moldados. Então, calhou essa capacidade nossa de desenvolver e tocar para frente o projeto. Esse é um quiosque para venda de sorvetes, que merecemos um prêmio do IAB na época. Também todo em fibra de vidro e essas duas colunas telescópicas. Então, quando acabava o expediente, só baixava a capota e ficava aquele bloco. A entrada que é uma portinhola, por onde entrava? Tinha uma portinhola, sim. Na lateral. Então aí tinha da Kibon, que é o seguinte, o mesmo conceito. Aqui é uma coluna central e o formato hexagonal. Aí, depois chega a loucura da vida. Aí deu a louca no rapaz. Então, Isso foi ideia sua? não, a ideia não foi minha. A ideia não foi minha. A ideia de fazer uma réplica de um carro não foi minha. Não foi minha ideia. Foi trazida aliás, pela pessoa que era o meu agente de marcas e patentes. Ele é que era fanático pelo MG. E ele é que falou, por que você não faz isso? Eu falei, bom, nós somos fabricantes de móveis. Eu falei, bem, um automóvel tem poltrona, tem detalhe de madeira, então é um móvel sobre roda, né? Então, vamos lá, vamos fazer. Não, o original tinha soalho de madeira, tinha partes da carroceira de madeira. Então, por que essa loucura? Isso foi em 72. Foi tudo, né? No início dos anos 70, tudo isso aconteceu no início dos anos 70. O porquê de eu ter topado fazer esse projeto. Na época tinha uma onda de nostalgia nos Estados Unidos. Então já tinham lançado um Mercedes 1928 e era uma coisa comentada, falada. Depois nós tínhamos toda a tecnologia dentro da nossa fábrica para poder fazer uma carroceria. Tinha tudo. Tinha desde a fibra de vidro, tinha a moldagem de espuma, tinha a parte de metálica, tinha madeira. Então, foi uma questão de decisão. Depois eu sempre fui um apaixonado por automóvel, então eu falei, vou juntar o útil ao agradável e fazer, não de brincadeira, fazer para valer, com o objetivo de produzir e com a maior seriedade. Então, o conceito era fazer um carro de alta qualidade, porque os carros de fibra de vidro que eram feitos na época, né, eram uma qualidade muito precária. Mas eu já tinha uma equipe, já tinha um setor de desenvolvimento
que dava condição de fazer uma coisa de alta qualidade. Então eu falei, nós vamos fazer, porém tem que ser de alta qualidade. E não foi uma réplica, como se costuma dizer. O carro foi baseado no desenho original do MG 50, mas ele foi redesenhado. Então tem muitos detalhes que são muito diferentes. Um carro adaptado para o uso normal, porque o MG original, por exemplo, ele não tinha janelas, ele tinha uma cortina de plástico, então era um carro que tinha então a personalidade própria, e não é uma réplica do MG. Bom, nessa altura não sei se lembram, o logotipo do MG original era um octógono, e eu escrevi para a fábrica, que na época era British Leyland, falei, olha, eu queria fazer algumas réplicas e queria saber se posso usar o seu octógono para colocar no carro. Eles deram autorização e eu troquei o G pelo P, então ficou MP. Então, agora, quando me perguntavam o que quer dizer MP, eu ficava quieto, porque eu não podia dizer que era Móveis Patenteados. Né? Sem custo. Anos depois, eles vieram me inquirir como que nós estávamos usurpando, usando a marca deles, uma vez que o desenho era de domínio público, já tinha mais de 20 anos. Aí eu mostrei a carta que eu tinha, né, que eu tinha essa autorização, eles ficaram quietinhos, se recolheram. Bom, então foi um projeto, foi um desafio, foi uma coisa muito prazerosa, né, de desenvolver. Levei mais de um ano trabalhando no projeto e em 74, foi um ano e meio depois, que a gente apresentou no Salão do Automóvel de 74. E teve um certo sucesso. Né? A surpresa para mim é que, quando eu fiz esse projeto, o original era de 50, então tinha 20 anos. E nós começamos em 74 a distribuição, que fazem 43 anos. Então eu penso, mas eu fiz um carro com 20 anos, já era um carro antigo. Hoje, o nosso tem 43. Olha que coisa incrível, né? O tempo, uma coisa relativa. 43 anos. Hoje tem clubes do MP Laffer no mundo inteiro. Tem um grupo na Alemanha, tem nos Estados Unidos, tem na Itália, no Brasil tem vários, em São Paulo. As reuniões anuais dos chamados 4.000 e pouco. Num período de 16 anos, foi de 74 até 90. Tem. Então, hein? Em uso? Sim, em uso. Eu tenho dois. Eu tenho um protótipo que é único, que eu estava desenvolvendo com motor dianteiro, que tinha outra mecânica, mas aí foi quando o Collor entrou e entrou areia e o projeto ficou para trás. Numa das crises, não tão violentas como a de hoje, mas... Então é isso, essa é a história então do automóvel. Era mecânica como? Então, eu não queria me envolver na parte mecânica de forma nenhuma. Então, a grande sacada desse projeto é que as dimensões do Fusca eram praticamente as mesmas dimensões do MG. Então, com isso facilitou. Toda a mecânica vinha prontinha da fábrica da Volkswagen. E então era pegar a carroceria, montar em cima, parafusar e está pronto. Então não teve nenhuma intervenção na parte mecânica, que não era o que me atraía. Eu sempre fui atraído por design, por formas. Né? Então isso se casou perfeitamente com aquilo que eu gostava de fazer. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Claro. Eu achei, assim, conhecendo um pouco do seu trabalho, que a mecânica fosse um ponto de atração seu,
Porque eu vejo a mecânica nos móveis, né? Quer dizer, os móveis nos que móveis, têm esses sim. mecanismos, né? Nos Muito móveis, sim. interessantes. Não, eu estava falando na mecânica dos automóveis. Na mecânica dos móveis, sim. Ela é um ponto central no meu trabalho, né? A criação e aí vem a influência do fato de eu ser arquiteto de fazer a construção mecânica se inserir dentro da forma que eu queria como design. E isso me obrigava praticamente pela forma, mas não só pela forma, mas também pela função. As coisas que eu faço procuram ser de uso fácil, durável, de custo contido, então que tenha todas as qualidades que fogem completamente daquilo que tem pronto no mercado, né? Então daí a originalidade dos nossos projetos vem disso. Então aí a construção das estruturas é fundamental nesse trabalho. Vamos adiante. Bom, aí são algumas vistas, essa é uma outra versão. São as vistas da montagem na fábrica. Veja aí o painel de madeira, que para nós era uma brincadeira fazer, né? De madeira mesmo, né? É. Mas não era jacarandá? Não. Esse era um compensado, compensado folhado. Eu não me lembro qual é a madeira. Bom, aqui agora entramos nos móveis dos anos 70. Aqui estão alguns modelos que eu desenvolvi na época e a maneira de eu projetar, muitas vezes eu pegava um produto existente e retrabalhava ele para criar um outro produto que tinha os mesmos componentes, porém com uma aparência visual completamente diferente. Esse é um caso desses. O corpo dessa poltrona é o mesmo corpo do primeiro projeto meu, MP1, que vocês vão ver logo adiante. Então aqui tem alguns detalhes mostrando detalhes metálicos, como aquele suporte traseiro, onde o corpo da poltrona ficava solto, ele era pendurado em cima da travessa de madeira maciça. Esse é um outro projeto. Aqui já na fase da concepção com espumas moldadas. Então, aqui era um trabalho de escultura. Um trabalho de escultura mesmo. Então, tinha a ideia. Aliás, os desenhos meus eram em geral feitos assim. Eu fazia um croquis e depois ia esculpir a forma. Diferente de um desenho que sai da prancheta. Eu não conseguia desenhar dessa forma. O resultado que você tem quando você desenha e vai executar, depois você tem que fazer tantas alterações que eu preferia fazer escultura diretamente. Então aqui a concepção tem uma estrutura de madeira e o corpo moldado. Então na imagem seguinte vocês vão ver a peça. Esse componente intermediário, ele é de aço, de metal? É de aço. É. Aí está o produto já pronto. Esse, aliás, foi um dos maiores sucessos daquela época. Vendemos muito desse produto. Esse é o MP1. Esse foi o primeiro projeto, o primeiro dos primeiros. Então, veja, o corpo dessa poltrona é o mesmo corpo daquele que vocês viram antes. Esse aí é o mesmo corpo.
os pés, aquela brincadeira que eu fiz de madeira armada, que eu chamava de madeira armada, mas que na verdade você não pode armar o aço com madeira, né? Então era um aço revestido, ali está o perfil, como ele era. São 2 perfizinhos de madeira que se encaixavam no perfil T. Então a poltrona era muito esbelta e ela parecia ser de madeira, mas tinha alma de aço. Essa foi uma apresentação, acho que na UD, quando eu tinha as feiras de utilidades domésticas. Pois é. Aqui tem, então, aqui já tem vários produtos. O é esse que está em primeiro plano. Ali do lado direito, esse aí é o MP3, é o seguinte. Depois aquele é o MP7, é o primeiro sofá de pedal que eu fiz. E aquele amarelo também. E à esquerda, aquela poltrona é MP9. Então foi uma sucessão de produtos, com a exceção do sofá-cama, que tinha uma concepção totalmente diferente. E esse foi meu primeiro projeto de uma solução construtiva basculante, que era um sofá-cama completamente diferente de qualquer coisa que existia na época. Esse é o MP7. Isso com essa esbelteza aqui. Esse é o sofá-cama. E está ali o amarelo também. Também. Pode seguir. Bom, isso são imagens do mesmo. Esse foi o start da indústria. O revestimento é couro ou é um plástico? Não, esse é couro. Couro. Mas ela foi lançada em tecido. É madeira, com cintas de borracha e uma manta de espuma paralela. Então, a concepção, a estrutura dela é muito simples. E foi o que permitiu fazer ele a um preço bastante razoável. Ele competia com os móveis do mercado. E foi realmente o start, né? E eu ficava empolgado. Eu me lembro que à noite eu saía de casa para ir na vitrine das lojas que tinham o produto. Aquele detalhe da madeira armada do pé Não, o braço era madeira maciça. Aquele detalhe É do pé. Do pé. Esse é um projeto seguinte. Essa forma de pé, muitos anos depois, tem um arquiteto dinamarquês que tem uma poltrona. Tá, obrigado. Tem uma poltrona maravilhosa de um arquiteto dinamarquês que tem exatamente essa forma, mas é de uns 20 anos depois que apareceu, em aço inoxidável. Veja, aí é o mesmo corpo, é o conceito de aproveitamento de componentes, é o mesmo corpo. Eu inventei esse braço que era uma placa de madeira compensada, costurada. Então, comprei uma máquina de costura especial para ela poder costurar em cima do compensado, quer dizer, um compensado de 6 milímetros. Então, era um detalhe decorativo, né? Ela formava essas 3 faces. Acho que na foto vai dar para ver, né? Isso aí.
Aí uma estrutura cromada, em balanço. Decorativo, mas que remete à estrutura da assento, encosto e a estrutura, e o pé. Né? Aham. Pode seguir. Pode. Esse é um anúncio na Holanda. Um anúncio de um lojista, cliente nosso. Aí também, já na Alemanha. Esse nos Estados Unidos. Olha o preço da poltrona. Olha a inflação americana. Difícil. Não, o estalo, às vezes vendo alguma coisa, me dá um estalo para fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com aquela. Isso é uma coisa muito recorrente. Outras vezes, o estalo é espontâneo. No meio da noite me vem uma ideia. Então, é uma mistura de razões, de como acontece isso, né? Outras é ficar pensando numa coisa insistentemente. Então, são várias maneiras, os inputs vêm, né? E dizem que 10% inspiração e 90% de transpiração. Acho que isso é verdadeiro, porque quando eu estava desenvolvendo algum projeto, isso vale ainda hoje, o meu grande prazer era ficar sozinho, pensando. Por exemplo, pegar o carro, pegar uma estrada, e eu não precisava de companhia, eu ficava pensando naquele projeto. Então, e olhando, como eu disse, olhando aquilo que existe, claro, acompanhando, estar atento, né? Mas a geração das ideias acho que é uma coisa que vem de dentro, né, pessoal? Por isso mesmo eu sempre tive muita dificuldade em transmitir isso para outras pessoas, né? Então, bom, esse é o perfil do sofá-cama de pedal. O mecanismo dele estava dentro do braço aí. Essa não é o sofá, é a poltrona que tem o mesmo desenho. Por isso que não se vê o pedal aqui. Aí, essa foi a mensagem, foi a nossa entrada na publicidade. Foi o primeiro anúncio que fizemos. Foi quando eu criei o sofá-cama, foi em 1965. Então a mensagem era essa: não parece um sofá-cama. Tinha aqueles grandões que faziam clique-claque, assim, que se levantavam. Então isso. Como foi? Quais são os detalhes que o senhor pode lembrar acerca ou descrever o mecanismo de deslizamento da parte horizontal? Desse sofá? É. O corpo em si, assento e encosto, tinha um pivô, simplesmente. O pivô permitia com que o encosto abaixasse e ficasse horizontal. Então, o mecanismo dele, dos lados ele tinha um pino
que corria dentro de um trilho. Isso era então um movimento de deslizamento. Atrás ele tinha uma alavanca ligada a um encosto, que quando o assento deslizava para frente, o encosto era levado para essa posição através dessa alavanca. Então, na conjugação de uma rotação e de uma translação. Então, quer dizer, o movimento é esse. Agora, o impulso ao movimento pelo pedal era uma peça fundida, que era um excêntrico, uma peça que girava quando você apertava o pedal. Ela girava e, ao girar, ela empurrava esse pino nesse trilho. Então, ela tinha o caminho de ir para frente e depois o de retorno, a mesma peça. Então, ela era um pêndulo. Essa é a sacada. Uma durabilidade. A durabilidade incrível. é incrível. Quem que disse que tem um só? Você. Ela tem ainda o samba, que é um produto que veio posteriormente. O seu é o samba, não é? Ou é desse aqui? Tem as curvinhas. Ele vai aparecer agora. Então, o mecanismo ele é muito simples e automaticamente muito durável. Tanto assim, esse teu testemunho eu tenho ouvido várias vezes, de pessoas... Isso, exatamente. Aperta novamente, ele fecha. Então, o princípio é esse. Só que no produto que eu fiz depois, o samba, ele tem o mesmo princípio, só que ao invés... acho que vamos procurar o samba, depois a gente volta. Vamos mais para... acho que o samba então está longe. Então deixa para depois, vamos voltar lá. Depois eu explico. Bom, então é isso. Esse é mais um dos modelos. Essa poltrona é uma outra... É uma poltrona muito elaborada. Ela é reclinável. Ela não era reclinável, ela tinha só um momento ela girava inteira para trás. Não era reclinável, era um corpo inteiriço. Aquela figura ali em cima... Hein? Acertou. É o Jô Soares. Você já sabia ou você reconheceu? Poxa. Ele fez um comercial para nós na época. Foi uma pândega ele. Bom, agora o Woodstick. Esse é um outro produto que eu fiz para aproveitar os resíduos de madeira de lei que nós tínhamos na fábrica. Tinha uma quantidade muito grande de resíduos. Então, como aproveitar isso? Então, eu imaginei um painel, um lambri, um painel modular, onde o desenho do painel era feito de tal maneira que uma placa se encaixava na outra. Então, formava painéis na medida que quisesse, a partir de um elemento modular. Hoje eu estive no Leroy Merlin, por exemplo, eles têm isso aí agora feito em cerâmica, em pedra, com a mesma ideia. Então, as pontas se encaixam e você faz... Então, isso foi a industrialização disso foi uma coisa bem complicada, mas chegamos a fazer. E aí, ali embaixo se vê o formato, tá vendo? Aquelas pontas, ele tem encaixe de cima para baixo e lateral. Então, quando você vai juntando as partes, fica um painel contínuo. Então, eu dei o nome de Woodstick. Madeira maciça, só que a gente trabalhava muito com pau-ferro nessa época, que ainda existia. Hoje já também não tem. Além do jacarandá, o pau-ferro também já não existe.
Bom, a madeira maciça foi o que nos deu a entrada na exportação desse tipo de produto, né? Aí se vê, então, detalhes da fabricação. Ele está numa esteira rolante era tudo programado. Cada pauzinho tinha o lugar certo de colocar. Ali em cima à direita são mesas de centro que eu fiz aproveitando esses painéis. Então, são hoje, aliás, muito valorizadas isso no mercado. Pode tocar. Esse é um outro projeto que eu chamei de mini sala. Eram cadeiras que se dobravam e se empilhavam uma com a outra e formavam um buffet. Tinha um aspecto de um buffet. Então ele se abria e formava uma mesa com 6 cadeiras. Acho que na imagem seguinte dá para ver isso. Aí tá. Aí dentro tem as 6 cadeiras e a mesa. Isso, a mesa, o tampo abre. Então esse produto era muito engenhoso, nasceu de um estalo. Esse nasceu de um estalo. Eu me lembro até onde eu estava. Só que esse estalo não deu certo, ele não teve sucesso comercial. Depois eu tinha comprado materiais, esse tubo, esses painéis de madeira, para produzir em grande quantidade. Depois eu tive que criar produtos para usar esses materiais. Por que você acha que não deu? Porque até hoje eu não sei, né? Isso é uma coisa que o mercado é o nosso mestre, sabe? Tem produtos que têm sucesso e eu não consigo entender bem o porquê, e outros que não pegam também não sei porquê. Então é sempre uma incógnita. Se a gente voltar na época em que ele foi lançado, eu acho que de fato é uma coisa, tem uma logística, na verdade, de uso ali, que você tinha espaços, ambientes muito generosos. Pois é, né? talvez por isso, né? Hoje, eu acho que esse produto é um produto que caberia. Talvez. Foi feito talvez na época errada, né? Muito bem, vamos em frente. Aí são já as variantes dos produtos que usavam madeira maciça e as almofadas, onde eu aplicava desenhos, tirando partido da mão de obra que nós tínhamos, que na época era uma mão de obra barata, para valorizar o produto e poder ter um valor agregado muito grande. Então esse produto foi muito exportado para os Estados Unidos, por exemplo, né? E para a Alemanha. Na Alemanha ele chegou até a ter cópias dele, feitas lá. Então, essa coleção de produtos, hoje, para minha surpresa, eles são muito procurados, vocês podem achar isso na internet, muito valorizados e muito procurados. A ponto que tem uma firma americana querendo relançar esses produtos lá e pagando royalties para mim. Eu estou estudando o assunto. Qual a produção atual da empresa? Quer dizer, qual linha que abrange, por exemplo? O senhor não tem perspectiva de produzir esse móvel de novo? Não, porque não temos mais os recursos técnicos. Não temos mais, por exemplo, o setor de madeira aparente, não temos mais. E também eram muito trabalhosos, muito elaborados, né? E para mim foi um espanto de ver que uma firma americana quer fazer nos Estados Unidos, quer reproduzir e colocar no mercado. Não temos mais nem o setor de madeira e nem as espumas moldadas, que já há muito tempo que não temos mais. Esse foi um sucesso. Esse foi muito sucesso. Esse já é um produto que usa fibra de vidro.
livro é de vidro dos anos 70. Anos 70. 70, 80. 70, 80 até. Esse também fez muito sucesso, esse produto. Esse já era com espuma moldada, enquanto aquele anterior não era. Não, o anterior. Esse seguinte, esse é muito bonito, mas também não foi comercial. Ele era, esse eu fazia para fazer oba-oba nas feiras, né? Então ele chamava atenção. Eu sabia que não tinha. Hoje sim, hoje ele tem um apelo de consumo muito grande. Sem dúvida, os jovens. Vamos ver o seguinte. Esse também foi uma brincadeira que eu fiz usando o acrílico que a gente usava para fazer os orelhões, usava para fazer luminárias. Então eu fiz essa brincadeira. Uma poltrona de acrílico com almofadas de couro e uma também são quase peças únicas, né? Essa é a minha mulher, é bonita, né? Esse móvel o senhor tem? Não tenho nenhum. Aquele anterior tenho. Pode seguir. Aí estão as mesas, usando o woodstick. Esse é um esboço do produto que vem a seguir, o 111, esse aqui. Também, veja a elaboração, as costuras, as tiras de couro costuradas assim, fazendo a volta, os canais, então, produtos muito elaborados. Mais um. Esse, por incrível que pareça, não foi de grande sucesso, mas hoje ele está sendo requisitado. É mais um exemplo dos blocos de espuma moldada. Uma poltrona monobloco. Sem nenhuma estruturação. Esse não tem nada, é só espuma. Esse também é um bloco de espuma também. Mais um exemplo, esse foi Esse tinha uma estrutura metálica dentro do molde. Inseria. Essa é aquela terra que tinha naquele anúncio norte-americano? Exato. Aí já é uma outra tecnologia. A estrutura metálica era colocada no molde e aí injetada a espuma. Esse é um móvel para sala de espera. Também uma brincadeira. Mais outro exemplo. Esse 129. Esse 141. Esse aqui, o macete dele eram os braços. Era um módulo para que fossem todos iguais e pudesse formar sofá com braço. Eu fiz os braços telescópicos, eles subiam e desciam. Então você vê ali o módulo central. Então era feito de modo que você podia sentar em cima do braço e não tinha diferença no sentar. E você puxando aquela alça de couro, você puxava, ele clicava em cima e formava o braço. Isso é criação minha. Não, isso não existe. Esse é um módulo também de 2 componentes. Eu tenho o assento e essa almofada de encosto. Essa almofada tinha 2 baionetas, você podia encaixar em qualquer um dos lados do assento. Então permitia fazer o braço do sofá, ou uma poltrona toda fechada, enfim, ou deixar sem nada, enfim, tinha toda essa flexibilidade. Isso já numa outra fase mais para frente,
uma linha mais popular de móveis também moldados. Uma concha, não, aí a concha de madeira. Seria muito caro. Então esse foi um produto que foi vendido muito no mercado local aqui, nos magazines tipo Mapping, Sears, vendemos muito disso. Aquelas cadeiras atrás também fazem parte de uma série que eu fiz de pinos. Isso mais um exemplo. Tem um mecanismo, esse botão na verdade é só uma trava. Agora, a imagem seguinte, esse também é um instalo, é um projeto que me deu a oportunidade de criar uma coleção inteira de móveis a partir de um conceito estrutural. São dois U's e aquele lateral, que era uma coluna de madeira e um tubo. Ali do lado direito vocês podem ver qual era o conceito. A poltrona que está do lado esquerdo, ela está ali. São as duas almofadas, os dois laterais e os dois U's. Esse U era introduzido na madeira em ângulo, veja, num ângulo correspondente ao ângulo do assento e o ângulo do encosto. E por ser em ângulo, ele dava uma rigidez estrutural total. Então eu fiz primeiramente aquela poltrona do lado esquerdo e depois eu criei uma série de móveis usando o mesmo conceito. Também esse foi muito sucesso. E esse que está fotografado aqui, não? Hein? Não. Você vai ver a foto. Aqui tá já o conceito da linha. Você vê que deu para fazer a mesa, o sofá, cadeira, berço, cama, tudo com a mesma solução estrutural. Dois U's que se encaixam numa coluna de madeira. E essa estrutura tubular, ela tinha uma rigidez extrema. Sim, então, né? Então, nas fotos seguintes vão ver, essa é a poltrona. Aqui o conceito que eu lancei na época era um móvel que troca de roupa. Então o revestimento era simplesmente uma capa vestida na almofada, que era vendida separada. Esse era o conceito comercial, para poder vender aquele pacote. É um tipo de venda tipo supermercado. Isso, na verdade, nunca funcionou assim, né? Infelizmente. Inclusive, eu acho que seria uma coisa ainda passível de ser reintroduzida. Então, do lado direito é a mesma poltrona, só que ela tem uma saia vestida na estrutura. Então, são duas formas com o mesmo produto. Isso foi em 77. Acho que na foto seguinte aparece. A capa, veja que a capa aqui ela abraça, né? Porque já era concebido assim, né? Que a espuma era colada só no centro, então os bordos dela eram soltos. Pode ir para a seguinte. Bom, aqui tem, veja o berço, por exemplo, a solução. São sempre os dois U's montados em ângulo, o berço pendurado, né, nesses U's. E ali atrás, sempre com a mesma ideia. Veja, na peseira e na cabeceira, os tubos entrando em ângulo, que é o que dava a rigidez estrutural. É isso. Aqui chegamos agora naquela imagem. Veja aquela figura ao lado. Ela está apertando o pedal para abrir o sofá.
na primeira imagem e na terceira, fechando. E a segunda é o movimento de inclinação do encosto, que era puxando, ela levantava. Esse também foi um produto que marcou época, foi muito sucesso. Aqui já uma incursão nos sofás tipos para home theater. É o primeiro projeto. O primeiro mecanismo que eu fiz para esse tipo de sofá. Depois eu fiz uma série de outros até chegar nos de hoje. É isso. Esse ainda era da década de 80. Depois. Era uma manta, o estofamento era uma manta jogada em cima da estrutura metálica. Aí não parece, mas é isso. Não, aí é um estofamento, é um acolchoado. Um acolchoado que era simplesmente preso na estrutura que era totalmente aparente. É. Esse é um projeto, esse acho que é o mais complexo que eu fiz. Esse é um sofá que ele é de recursos de ergonomia fantásticos. Ele te coloca em qualquer posição, você deita, você regula a altura, você regula a inclinação do encosto, a extensão do apoio de pés, tudo isso é regulável com dois motores que ele trabalha dentro. Então, esse é um mecanismo que eu desenvolvi, foi já nos anos 2000 já. É o mais recente. Mas é um produto muito caro, então de difícil comercialização. Ali você vê o apoio de cabeça, que tem uma regulagem para cima e para baixo. E ele, quando você aciona, o encosto de cabeça ele fica oculto atrás do encosto. Não sei se dá para ver aqui, mas acho que tem uma foto na frente que vai mostrar. Está aqui. Está vendo aqui? Na posição fechada, está ali o apoio de cabeça está recolhido. Então não aparece nada. A intenção desse projeto era ter um sofá que seria absolutamente irreconhecível como um sofá de mecanismo. Quer dizer, ele fechado, ele é totalmente clean, ele é elevado no chão, então tem um espaço. Então, esse foi, e ao mesmo tempo dá todas as características de conforto que ele oferece, né? Então tem dois motores que dão movimentos, um movimento da extensão do apoio de pés e o outro a reclinação do encosto, que faz com que o apoio de cabeça suba quando o encosto está se movimentando. Pode seguir. Bom, esse é de 2017. Esse é um projeto novo, muito simpático, está tendo muito apelo. Ele oferece um conforto muito grande. E ele é sofá, ele é chaise, quer dizer, quando você puxa o assento para frente e inclina o encosto, e também ele vira a cama. Ele é o 3 em 1. Está no início da vida esse produto. E os módulos são independentes. Então pode-se, como ele é modular, pode-se ter um sofá de 2, 3, 4, 5, infinitos lugares. Pode tocar. Esses são projetos de reclináveis dos anos 80, que hoje já estão fora de linha, mas também tiveram bastante sucesso. São dois modelos, esse é um deles, no Pune. E o seguinte, que é a mesma estrutura, mas com uma forma diferente. Essa é a estrutura básica da nossa atual poltrona reclinável.
Esse está em produção, esse é o produto mais vendido da linha. Que ele tem mais de 20 anos de idade e continua sendo campeão. Essa é uma criação recente, é o mesmo mecanismo, mas tem uma aparência totalmente diferente. Então, mas ele parte sempre da mesma estrutura interna. Aqui tem a regulagem de altura do apoio de cabeça, por exemplo, tem o mesmo mecanismo que tinha aquele sofá que o braço subia e descia. Então, vê como as ideias ligam uma na outra, né? Então vão dando margem a se fazer coisas novas. Esse é também um dos modelos mais recentes, já com uma tendência de design mais à la italiana. Atualmente, então, o senhor tem aço e estofado e revestimento. Exatamente. E madeira só para estruturas internas. Esse é um dos sofás-camas, que está ainda em produção. Esse, ele, além de se fazer uma cama de casal, ele também separa uma da outra, permitindo fazer 2 camas separadas de solteiro. Esse é um dos sofás que estão atualmente em produção. Mecanismos também. Essa já é a base da linha hospitalar, é a mesma poltrona que nós usamos para a linha residencial, com alguns detalhes, no caso aqui com a base diferente, que é feita especificamente para uso hospitalar. E essa é a mesma poltrona, porém já motorizada e com recursos de elevação da poltrona para atender determinadas funções dentro do hospital. Eu coloquei só essas 2 peças como exemplo, porque essa é uma apresentação muito sucinta, na verdade, né? Que ficaria aí uma coisa... Acho que já foi maçante o suficiente, eu acho. Ok, acho que acaba por aqui, né? Bom, eu queria convidar o Gabriel, nosso aluno, protagonista do nosso curso, os alunos são. Então eu queria, em primeiro lugar, convidar o Gabriel para fazer um comentário, uma pergunta para o Dr. Percival. Bom, eu quero agradecer primeiro pela oportunidade, é um prazer, uma honra poder compartilhar essa trajetória. O que mais me chamou a atenção, e talvez a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, é que hoje em dia nós vivemos numa época de um design muito rápido, onde as grandes tendências elas vão passando com muita rapidez, e a produção desses produtos, muitas das vezes, ela acontece de uma maneira que não tem uma qualidade muito bacana, um acabamento muito legal, não é um produto de muito boa qualidade, né, devido a essa demanda que esse mercado tem. Eu queria deixar assim 2 perguntas para o senhor. Primeiro, assim, o que a gente precisa fazer, na opinião do senhor, e quais são as qualidades que o senhor acha que um designer deve ter para ele se destacar no mercado de trabalho, que está cada vez mais difícil, né? E uma segunda coisa vendo também um pouco da sua produção, quais as qualidades que o senhor acha importante um produto ter para ele se tornar temporal e para ele não se render a esses modismos de época, de moda, de tendência? Muito boa pergunta. Eu acho que eu não diria bem um conflito, mas é uma dificuldade. O design que se faz hoje, realmente, eu vejo ele como uma coisa mais efêmera, mais
transitória, que é consequência dos tempos de hoje, que as coisas mudam muito rapidamente, né? Enquanto que o meu trabalho, ele é sempre, o meu desenho, em geral, ele é atemporal, tanto assim que tem produtos que têm mais de 20 anos em linha e continua vendendo. Então, na verdade, eu não consigo entender muito, quer dizer, não faz parte da minha linguagem o desenho que se faz hoje. Eu acho que muitas coisas, eu acho que são objetos. Estou falando agora de mobiliário, um mobiliário que deve ter uma função. Sim. Então eu vejo muita coisa do que se faz hoje, ele não obedece a uma função do uso do objeto. Ele vai muito em cima de ser uma escultura, uma peça, um objeto bonito do que mais seu decorativo. uso. Então, eu pessoalmente eu tenho dificuldade de trafegar nessa linguagem, né? Então, o que eu diria para os jovens que estão aí lutando hoje por um lugar exato, na dificuldade que existe hoje, que todo mundo está ciente disso, né? É a busca, é a obstinação em cima de uma ideia. É trabalhar aquilo que ele acha, as observações que ele faz e trabalhar em cima de um objetivo. Além disso, eu não sei muito o que eu posso dizer. Talvez na discussão a gente possa tirar algumas ideias, algumas conclusões de qual deve ser esse caminho. Mas é isso que eu vejo. Então, as coisas todas muito fluidas, né? Eu não conheço, tenho os exemplos, vamos dizer, falando em design, falando dos irmãos Campana, por exemplo, como que eles conquistaram essa posição hoje. Eu acho que seria um bom... Aliás, eles não são daqui, né? Eles não são arquitetos. Aliás, um deles é advogado e o outro é arquiteto. E que seria interessante ouvir deles, né? Aliás, eles têm dado, acho que muitas palestras, mundo afora, né? Para eles falarem sobre isso. Mas eu vejo que na própria obra deles, muita coisa que é escultura, que não foi feita para sentar, né? Então, isso, para mim, isso tira o objetivo do produto. É uma coisa maravilhosa, está no museu, está no MoMA de Nova York, mas na minha linguagem isso aqui não cabe, quer dizer, eu não sei fazer isso. Eu trabalho com forma, função e o objetivo de ter um produto que tem um bom desempenho na função dele, de ergonomia, de durabilidade, de qualidade e de longevidade. Então, eu sinto muito, mas eu não tenho muita coisa além disso. Quer dizer, focar num objetivo, isso vale para qualquer profissão. Quer dizer, você escolhe um caminho, procura um foco e vai atrás disso. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que, antes de passar, acho que a persistência e a clareza da sua profissão, das suas capacidades, né, algo que me parece que é a sugestão tão contemporânea e atual, né, que ele traz para a gente, né. Quer passar para a Tereza, então, por favor? Tereza, vai lá. Bom, também quero agradecer o senhor ter aceito o convite e nos proporcionar essa explanação do seu trabalho com as imagens. O que me chama a atenção no seu trabalho é que você parte sempre da estrutura de dentro para fora, né? Então, da questão estrutural, autoportante desse objeto, do móvel, e a parte estética vem como uma cobertura, né, que vai dar essa definição morfológica, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, quer dizer, você já falou, na verdade, esse processo criativo que ele vem das inspirações do seu repertório, da sua bagagem, e aí te dá um estralo e você vai, né, chegando nessa... Não apenas isso, né?
Mas não é bem assim, eu não começo da estrutura, né? Eu começo da forma externa, aí vou atrás da estrutura e depois complemento o trabalho. Mas aí você resolve a estrutura... Mas as coisas, elas acontecem em conjunto. Porque senão seria... Eu acho, não seria uma obra integrada se eu fizesse uma estrutura e depois ia criar uma roupagem para ela. Eu penso nas duas coisas ao mesmo tempo. E cria uma simbiose entre elas. Exato, isso é fundamental. Uhum. E uma outra coisa que me chama a atenção, só queria fazer 2 perguntas, é que todos os seus móveis são patenteados, né? E isso é uma coisa... Não todos. Não todos? É isso que eu queria saber. Se todos ou só esses que têm Não todos, sistema... aqueles que têm mais... Até porque é muito caro a patente, né? Então, são aqueles que são mais relevantes. Porque isso sempre foi um dilema dentro da área do mobiliário, né? Assim, principalmente quando você trabalha só com a madeira ou só com outras coisas, sem ter um sistema mecânico tão... né, relevante, você patentear o móvel. Né? Como que você acha que o design pode salvaguardar a sua criação? Eu acho que existem, no meu caso, são patentes de invenção, porque eu patentei os mecanismos. A patente de invenção é diferente de uma patente de forma ou de direito autoral. Existem meios de proteger o direito autoral de um projeto, de uma forma, que aliás... como eu não uso isso, mas pelo que eu sei, é bastante defensável. Eu acho que vale a pena e custa menos do que a patente de invenção. Então, é um caminho que vale a pena investigar. Obrigada, acho que é isso. Obrigado, Tereza. Eu queria passar a palavra para o Marcelo Teixeira, nosso arquiteto e designer, que tem uma larga experiência no design de serviços e também no design de interiores, no design de aeronaves, uma experiência muito múltipla que o Marcelo tem. Então, eu queria apresentar e passar a palavra para ele. Bacana. É um grande prazer participar daqui da mesa, né, junto com o senhor, que acho que quando eu estava estudando ainda, eu tive contato com os seus móveis, né? A gente fazia configurações de espaço e aí era fascinante a história dos pedais, do sofá-cama. Então, você fala, poxa, como é que é um engenheiro, um arquiteto que produziu e essa surpresa está aqui hoje, né? Que é nítido, acho que no próprio desenvolvimento das suas peças, da sua proposta, esse trabalho do conforto, né? Essa forma, função, ligada muito à ergonomia. Só que numa época onde os espaços eram muito claros na questão a residência, o trabalho, né? Essa linha hospitalar, aquela coisa toda. E hoje, nessa relação com a abertura de novos hábitos, né, do home office, por exemplo, ou até dessa nova tendência de todo mundo trabalhar hoje o seu escritório. O que é um escritório hoje? Né? O escritório é um laptop na barriga, talvez, ou né, você está deitado. Como é que fica isso? O senhor acha que precisa repensar essa ergonomia tradicional do Dreyfus, ou tudo demais, com essa novos hábitos, né, eu estou trabalhando aqui, mas você está brincando? Não, é um objeto que... O ambiente é um objeto, o objeto vira ambiente. O senhor acha que precisa ter um novo pensamento nesse hábito refletindo o mobiliário? Olha, eu não tenho um novo pensamento, mas eu tenho um produto para home office que, ao mesmo tempo, ele é de descanso. Por acaso, não está nessa apresentação, mas é uma versão da poltrona reclinável executiva. Então, na verdade, tem uma dupla função. Ela quando está ereta, ela é uma poltrona executiva. Ela tem a base com regulagem de altura, etc. E no momento que você aciona o apoio de pé que ela tem as mesmas características das poltronas reclináveis. Então, não sei se eu respondi, não diretamente, mas já dando um troco, né? Que eu tenho esse produto em linha, que aliás é muito bom, aliás, é muito confortável, funcional. E serve para você estar trabalhando em casa, no home office, de repente ele quer dar uma relaxada, ele reclina, dorme, faz o que quiser, né? Tira Então, talvez essa seria só que é um produto caro, infelizmente. Mas ele cumpre
ele se adapta bem ao estilo de vida atual. Não, isso é muito bacana, mas é bem visionário, né? Porque a grande parte do mobiliário que a gente tem, ele cumpre funções específicas, né? Do sentar, mesa, e posso sentar na cadeira, ou sentar na mesa, né? Literalmente. E ele cumpre as duas funções muito bem, tanto para trabalhar como para descansar. Muito bacana. E parabéns pelo carro, né? Tem acho que talvez trilhamos o mesmo caminho na questão da arquitetura e depois vamos para o transporte, né? Como é que aliás, você que trabalhou na Embraer, uma coisa que é uma pergunta quase recorrente, que me fala, seria tão bom ter essa poltrona no avião. Eu falei, bom, avião é outra história, né? Avião é outro programa, que aliás eu gostaria muito de trabalhar num projeto de poltrona de avião, mas nunca tive chance. Podemos conversar, temos vários uma grande dificuldade que a gente vê hoje dentro da aviação como um todo, né? É profissionais, né, com larga experiência no sentar e etc, do conforto, para traduzir isso para dentro do transporte, né? Você tem pequenas empresas devido ao altíssimo grau de requisitos e essas coisas, né? Mas acho que é bacana, avião é tudo que voa, né? Então tem os aviões mais simplesinhos que a gente consegue transportar isso, né? É fascinante. Parabéns, muito obrigado. Agora eu queria oferecer a palavra para os presentes, por favor. Você pode falar seu nome? Falar no microfone? Meu nome é Cristina, sou professora na Faculdade de Engenharia, sou arquiteta e estou encantada com aquilo que eu estou vendo. Tenho uma poltrona sua já há muitos anos, usada pelas pessoas da casa, por todas as pessoas que dormem na minha casa. Minha casa é bastante usada pelos amigos da minha filha. Então, estou muito contente de ver tudo que está envolvido, né, com a vida dela, né, que é o senhor. E me passou uma coisa pela cabeça agora. Quando o senhor falou ali na sala, né, lá dentro, que o senhor trabalha sozinho, que o senhor tem as ideias. Por um lado, a gente pensa que é uma pessoa que faz tudo só aquilo que ele quer, né, aquilo que ele está pensando. E é algo que acontece muito no design, né, que a gente percebe, o objeto é feito e as pessoas se adaptam ao objeto. E o que eu percebo na sua fala e no seu trabalho, e em toda essa sua experiência, é que o senhor é muito voltado para o outro. Então, apesar de trabalhar sozinho, apesar de fazer valer a sua ideia, o seu pensamento, a sua criação, o senhor é totalmente voltado para a necessidade das pessoas. E eu acho isso uma coisa maravilhosa, uma coisa muito bonita, né, nos objetos, porque não tem aquilo de a pessoa se adapta ao meu design, né? O senhor tem um objeto que o objeto se adapta, tem um design muito bonito, muito elegante, ele é durável e ele se adapta às minhas necessidades, não é? Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso louvável no mundo contemporâneo, em que as pessoas não olham mais para o outro, elas só olham para si. Né? Acho que estou assim maravilhada com o seu trabalho. Muito obrigado. Mas é verdade, o objetivo é sempre, o final é que o produto sirva para alguém, né? Não para satisfazer a mim. Inclusive, na própria forma do objeto, muitas vezes eu faço algum sacrifício na forma, porque eu sei, eu tenho uma percepção razoável do que vai agradar ou do que não vai agradar. Então, eu às vezes sou obrigado a fazer algumas concessões em função disso. Mas o foco é sempre a pessoa, né? A sensibilidade, dá para perceber. O senhor é uma pessoa muito sensível. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Cristina. Queria saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Já fizeram lá, né? Então, antes de passar a palavra de novo para o Dr. Percival, para a gente talvez encerrar, eu queria fazer uma pergunta, né? Que é a seguinte: a gente está, com a sua experiência, Dr. Percival, a gente tem uma experiência de design de móveis, uma experiência que desde o começo é industrial, que se lança no mercado, que lança desafios de produção continuamente, desde 1960, quer dizer, que nós estamos aí há 57 anos,
exatamente, com a sua indústria em andamento. O senhor passou por muitas mudanças, não só políticas, econômicas, mas também tecnológicas, não é? Também na maneira de a gente organizar a fábrica, de organizar a produção, de introduzir mais tecnologias. Queria que o senhor pudesse fazer muito brevemente, mas um apanhado desses 57 anos de industrial, que o senhor também é um industrial, digamos assim, acho que eu posso dizer isso. Bom, aí eu teria que citar o nosso caso particular. As crises que o país viveu, que foram tantas, a gente já perdeu a conta, elas eram sempre um obstáculo para a gente prosseguir o nosso caminho. Quer dizer, o fato de estarmos há tantos anos no mercado e ainda de pé, mostra pelo menos um jogo de cintura, né, para se adaptar às circunstâncias tanto quanto possível. Mas na parte tecnológica, nós temos duas fases, eu acho que bastante evidentes, que é visível aqui na própria exposição que eu fiz. A introdução de tecnologias que eram disponíveis na época que nós embarcamos nela, e depois de uma certa crise, a gente abandonar e voltar, de uma certa forma, às origens. Quer dizer, eu acho que hoje nós somos menos indústria do que fomos no passado, por força das circunstâncias. Uma das crises muito grandes foi quando a gente fazia os móveis de espuma moldada, e fazíamos em grande quantidade, vendíamos para os grandes lojistas, e os magazines, chamados as lojas de departamentos, aconteceu a crise do petróleo. O nosso produto, acho que 70% deles era espuma. Então, a espuma é petróleo, é dólar. Então, tivemos um lance de aumento de custos por causa do aumento do preço do petróleo, que inviabilizou o produto que a gente tinha. Nós tínhamos que repassar o preço de custo para os clientes que absolutamente não aceitaram. Então, isso brecou totalmente a viabilidade dos produtos de espuma moldado. A partir de então, nós voltamos a construções mais tradicionais, que perdura até hoje, porque o processo de moldagem de espuma que a gente tinha, que era inusitado, era único. Até hoje, o processo que nós usamos, ninguém conseguiu reproduzir. Só que nós paramos de fazer isso e hoje já é passado. Hoje, com os controles que tem de meio ambiente, enfim, as restrições são gigantescas. Então, hoje que seria possível voltar aquilo, já passou o tempo, já não é mais. Então, nesse sentido é que eu digo que nós tivemos uma involução tecnológica depois desse período. Então, isso, infelizmente, é uma realidade. Porém, continuamos de pé. Espero ter respondido. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é importante porque trata-se do senhor, um arquiteto, quer dizer, trabalhando no design e trabalhando no design industrial numa época que o design industrial brasileiro, moderno, de feição moderna, estava começando, estava batalhando para virar indústria. Muitas fábricas, objeto, quer dizer, estavam começando naquela época. O objeto não durou até hoje, certo? O objeto durou bastante, mas não tanto. E o senhor ainda está aqui de pé e firme e vai prosseguir por muito tempo, né? Isso eu não sei. Eu acho que daqueles nomes daquela época, acho que somos ainda os únicos sobreviventes. Bom, doutor Percival, eu queria, em nome do Mackenzie, em nome da faculdade, em nome da Angélica e dos professores e dos alunos, agradecer muito o registro da sua experiência para a gente aqui. Hoje vai servir para nós como estímulo, como acervo, como referência, a história que o senhor está trazendo para aqui hoje. Eu sei, estou em contato, eu sei que temos um mestrado em desenvolvimento na FAUSP. O
pontualmente sobre o seu trabalho, o do Gabriel Gutierrez, que eu tive o prazer de conhecer e de conversar com ele, e conheci um pouco mais do seu trabalho. Eu acho que muitas pessoas estão se interessando, e esse depoimento eu acho que faz parte dessa busca de aprendizado com essa experiência enorme que o senhor tem. Bom, queria agradecer e pedir uma salva de palmas. E antes, desculpa, eu preciso dar um presente da instituição para o Dr. Percival, que é uma agenda. Poxa, até presente, vai, tá bom?